E, em seguida, temos a nova apresentação do Carlito Vieira, gerente regional de Netscope, experiência com a engenharia de pré-vendas nos últimos 10 anos, com clientes de setores públicos e privados, expertise em solução de SaaS, como CASB, WAS, Cloud Proxy, RBI, Cloud DLP, CSPM, segurança de DNS. Tema da apresentação, a evolução da proteção de dados e IA generativa. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela sua palestra, foi muito boa. E você trouxe para a gente o problema, né? O que eu vou tentar mostrar aqui agora também é como que a Netscope pode ajudar a resolver esse problema de IA generativa. O tema da nossa palestra é justamente esse, né? Desafios de cibersegurança na era das IAs. A gente está aqui hoje com o nosso parceiro RL2, que é um parceiro que a gente tem atuado junto aqui no estado do Tocantins. Bem, antes, eu gostaria de colocar aqui alguns fatos aqui que vêm acontecendo aí ao longo do tempo, né? Primeiro, a gente teve a entrada da LGPD em vigor em 2020, né? Depois, em 2022, a gente começou a ver essa adoção em massa das IAs generativas. Aqui a gente já tem um problema, né? LGPD vazando em IA generativa. Depois disso, a gente viu agora em 2023 um projeto de lei no Congresso para regulamentar o uso de IA. Quando isso aqui for aprovado, mais uma coisa para a gente ter que se adequar, né? E aí, em 2025, como o Rafael falou, a gente teve essa resolução do CNJ para poder regular o uso de IA dentro do judiciário. Mas espera aí, as empresas, as instituições públicas e privadas não se adequaram ainda nem à LGPD e já tem uma coisa nova para se adequar? Então, tudo isso gera uma complexidade, né? E a própria tecnologia ela pode ajudar a simplificar isso daqui. Vamos olhar outros fatos aqui agora. A gente está falando de controlar a IA generativa aqui, né? E de controlar o vazamento de dados que violam a LGPD, por exemplo. Mas mais de 95% do tráfego web hoje é criptografado. Se o tráfego é criptografado, como é que a gente consegue ter um controle granular em cima de uma IA generativa? Como que a gente consegue controlar as atividades que o usuário faz nessa ferramenta? E até mesmo controlar o vazamento dos dados. Então, mais um desafio aqui. Segundo ponto é que mais de 80% das empresas, isso aqui é um dado que o Gartner trouxe, mais de 80% das empresas não inspecionam o tráfego SSL. A maioria tem um Next Generation Firewall no perímetro, o tráfego SSL passa por ele, e essa tecnologia não abre o tráfego para inspecionar, então não tem visibilidade granular. Bem, e outro ponto é que a maioria das empresas ainda usam segurança da informação baseada em appliances, né, em equipamentos no perímetro da empresa. Aí surgem novos problemas com a realidade atual. Trabalho remoto ou híbrido consolidado. Quando você está atrás desse equipamento aqui dentro da empresa, você tem alguma proteção. Quando o usuário leva o notebook para casa, em muitos casos, ele navega livremente pela internet, e esse investimento em segurança que a empresa fez aqui não consegue olhar esse tráfego, não consegue proteger. E aí a gente ainda tem mais uma questão, que é a adoção em massa do uso de nuvem, né, e do uso das IAs. Então, a informação está no Office 365, está no Google Workspace, está na AWS, os dados da empresa estão lá. E o usuário está fora do perímetro. Como que você vai fazer segurança sem abrir o tráfego SSL e com appliances on-premises que não conseguem abrir todo esse tráfego e muitas vezes nem enxerga mais esse tráfego? Então, são esses os desafios, né? E aí, quando a gente fala do uso de IA dentro das organizações, a gente tem dois tipos de IA generativa. O Shadow AI, que é aquela IA generativa não corporativa. Então, quando você acessa a sua conta pessoal do ChatGPT, ou do Copilot, ou do Gemini, você está acessando uma Shadow AI. É uma conta sua.
Quando a empresa tem lá o Copilot no Office 365, ou o Gemini, ou o próprio ChatGPT contratado de forma corporativa, você tem aqui uma Enterprise AI. O que pode acontecer nessas IAs, né? Vazamento de dados, essa aqui é a maior preocupação, né? Vazamento de dados. Esse vazamento pode acontecer do usuário, do funcionário, para a aplicação, né? Para a IA. Pode acontecer também da aplicação para o usuário. Como assim? Imagina em uma empresa, um cenário hipotético, tá? A folha de pagamento da empresa é sigilosa. Aí algum funcionário do RH, pega essa planilha com a folha de pagamento e coloca na IA para ela poder tratar essa planilha de alguma forma. Reorganizar a planilha. Numa IA corporativa. A IA aprendeu com aquela planilha e agora outros usuários conseguem obter informação sobre os salários das pessoas usando o prompt ali para se comunicar com a IA. Então, isso é um vazamento da própria aplicação para o usuário. Outras possibilidades. Essa IA tem alguma vulnerabilidade, ser invadida, né? Já tivemos alguns casos disso no próprio ChatGPT, e esse dado ser vazado. Bem, como o nosso palestrante anterior pontuou muito bem também, né? Tem outros problemas aqui, né? Conteúdo inapropriado, conteúdo enviesado dentro dessas IAs. Tem a parte de ameaças também, de propagação de ameaças, e ainda tem toda a questão de privacidade e compliance. Tem a resolução do CNJ, que a gente falou, né? Exigindo que as justiças se adequem. Tem o projeto de lei acontecendo no Senado, tem a LGPD em vigor. Então, isso é realmente um problema. Só que com aquelas tecnologias tradicionais, a gente não consegue resolver isso daqui. Então, eu queria fazer algumas perguntas aqui para vocês responderem aí mentalmente mesmo aí para vocês mesmos, né? Vocês sabem quais aplicações estão sendo usadas pelos funcionários de vocês, aplicações de IA, né? Ferramentas de IA generativa. Vocês sabem quais dados essas pessoas estão enviando para essas ferramentas? Quais usuários estão utilizando? Como que você protege o envio desses dados para essas ferramentas, né? Você tem alguma solução para poder fazer isso hoje? E se você contratasse uma solução para isso, você consegue consolidar e simplificar seu ambiente? Porque outra tendência muito forte em cibersegurança hoje é você simplificar e evitar cada vez mais colocar novas soluções dentro da empresa, né? Então, existe alguma oportunidade de consolidar? Alguém aqui consegue responder todas essas perguntas para o tráfego da sua empresa hoje? Difícil, né? Então, dentro da Netskope, todo o tráfego web vai ser monitorado. Com o monitoramento desse tráfego e a inspeção SSL desse tráfego, a gente começa a conseguir visualizar tudo que está acontecendo. Nos nossos clientes globalmente, né, 74% dos nossos clientes usavam IA generativa em 2023, em 2024, 96% utilizam. Então, isso aqui é uma observação do tráfego web dos nossos clientes. E aqui você consegue ver, por exemplo, quais são as aplicações utilizadas de IA generativa dentro da sua empresa. Isso é um gráfico, um relatório. Então, o ChatGPT em primeiro lugar, aí tem o Gemini, tem o Copilot, tem uma série de IAs aí sendo utilizadas e visualizadas aqui nesse dashboard, né? E esses painéis, eles são interativos, então você consegue clicar, por exemplo, tem pessoas no departamento de marketing da empresa, ou do time de TI, ou do time de vendas, usando IA generativa. Você consegue clicar naquela barra e abrir uma outra tela com a informação dos usuários que estão utilizando, as credenciais das pessoas. E você consegue olhar que tipo de informação está sendo enviada. É uma planilha com dados pessoais e sensíveis que viola a LGPD? É uma sentença, né, que tem que ser sigilosa? É um dado de negócio da empresa, né? E a gente ainda tem uma outra capacidade aqui, que é de analisar cada serviço de nuvem na internet e fazer um dossiê sobre esse serviço. Então, a gente
pontua de 0 a 100, é um score, e aí você consegue falar assim, olha, o Copilot é super seguro, porque ele criptografa os dados em repouso, ele garante no termo de uso que ninguém vai acessar aquela informação, o data center da Microsoft tem SOC 3, tem todas essas normas de compliance aqui, então o Copilot é seguro. Nota 96, vamos supor. O ChatGPT é nota 80, é um pouco menos seguro que a Microsoft. O Base 44, que é uma IA, não sei se vocês já viram, você acessa um prompt, e nesse prompt você fala assim, eu quero desenvolver um sistema para RH. Você escreve um parágrafo, ele começa a escrever o sistema inteiro para você em minutos. Aí você fala, agora adiciona um menu para cadastrar inventário. Ele vai lá e faz. Essa IA, a nota dela é 14. Aí você consegue abrir o relatório e olhar os porquês. Ela tem vulnerabilidades conhecidas, ela não criptografa o dado em repouso, ela não está em um data center certificado. Então, isso ajuda vocês na tomada de decisão. Por que que o time de segurança da empresa está recomendando para a alta gestão bloquear o uso dessas IAs aqui que as pessoas estão usando e permitir apenas aquelas consideradas mais seguras? Isso aqui é um relatório de tendência para mostrar a tendência de uso das IAs dia a dia. Então, você tem esse tipo de relatório, né? Esse outro aqui é muito legal também. Você consegue, inclusive, customizar isso aqui da forma como você precisar. Mas você pode mostrar ali, olha, qual que é a aplicação de IA, lá na primeira coluna sendo usada, qual foi a ação que o usuário executou. Foi um post? Foi um login? Foi um download? Em qual política que caiu? E aqui você poderia adicionar no final, por exemplo, o país de destino para onde esse dado foi. Por exemplo, a LGPD fala que você não pode fazer transferência internacional de dados se o país de destino não tem uma lei equivalente à nossa. Nesse simples dashboard aqui, o DPO consegue ver se tem dados indo para um país que não está adequado a uma lei similar, com informações que violam a LGPD. E consegue clicar e ver quem é o usuário, né, que dia que ele fez, que horas que ele fez. A própria LGPD fala que você tem que criar registro de todo o tratamento dos dados que você faz. E o que é tratar o dado? É qualquer coisa que você faça com ele. Atualizar, editar, abrir, upload, download, backup, qualquer coisa você está tratando o dado. Você tem que ter log. A gente gera log de tudo isso. Aqui vocês estão vendo dashboards, painéis. Mas dentro da solução tem o log detalhado, né, o log bruto. Aqui é mais um relatório mostrando qual que é a decisão que o usuário toma quando você exibe um alerta para ele. A gente pode bloquear o tráfego e falar para o usuário, o upload dessa informação no ChatGPT não é permitido. Você pode conscientizar o usuário falando para ele decidir o que ele quer fazer. Aí você diz assim, senhor desembargador, o upload desse arquivo de sentença nenhuma ferramenta de IA generativa não corporativa, que não pertence ao tribunal, não é recomendado pelo CNJ, de acordo com a resolução tal. Você tem certeza que você vai fazer esse upload? Aí você deixa ele decidir. Aqui você consegue ver qual que é a decisão que os usuários estão tomando. Se ele está sendo bloqueado de cara por uma decisão sua, ou se você está dando a opção de conscientização e ele clica em prosseguir ou cancelar, por exemplo. Eu vou mostrar um vídeo aqui agora, né? A gente também vai estar no nosso stand aqui fazendo demonstração ao vivo, mas esse aqui é uma demo gravada, onde eu vou simular algumas coisas aqui, tá? E aí, se depois da apresentação vocês quiserem assistir algo mais específico, a gente faz a demo lá. O que esse usuário está fazendo? Está pegando um código-fonte, no site da AWS mesmo, mas imagina que fosse um código-fonte do PJE ou de um sistema crítico de vocês, e está jogando para o ChatGPT revisar o código. Eu poderia bloquear, mas eu estou perguntando se o usuário tem certeza que ele quer enviar esse código-fonte para essa ferramenta. E a gente utiliza variáveis nessa comunicação. Então, você pode falar assim, esse código é tal, é Java, esse ChatGPT é pessoal seu, não é corporativo. Então, a comunicação fica bem interativa, né? E aí o usuário decide se ele vai seguir ou não.
Uma vez feito isso, uma vez que esse incidente aqui foi gerado na console, o administrador consegue entrar lá e enxergar exatamente o que o usuário tentou colocar, né? Esse outro caso aqui agora, a gente pegou dados pessoais que estavam numa planilha, tentou enviar, caiu na regra de LGPD. Né? Assim que ele terminar aqui a justificativa e continuar com, no caso que ele cancelou, né? Agora a gente vai lá na console da solução e vai observar o que ela traz de informação, né, para o incidente. Então, primeiro, a gente tem os logs, o log bruto. Lembra que eu falei que tinha um log bruto? Esse aqui é o log bruto. Ó. Usuário do Carlito acessando o chat GPT, tem dados que violam LGPD na conexão, e a ação da solução foi conscientizar o usuário. Tinha código-fonte, está tudo aqui no log bruto. Agora, tem um incidente de DLP, que aí é algo mais resumido, mais estratégico ali, para o DPO analisar. Aí o DPO vai conseguir observar o usuário, a aplicação, onde ele acessou, qual atividade ele estava executando, nesse caso era um upload, e vai conseguir identificar quantos PIS/PASEPs tinham nessa conexão, quantos CPFs, quantos nomes, quantos e-mails, quantas CNHs, e ele consegue ver o dado. Ele tem uma visão completa do que aconteceu. E essa informação não fica guardada na estrutura da Netscope. Isso aqui é o dado em si que estava na planilha. Isso aqui a gente guarda em um storage de vocês. Mas a gente está conectado com ele via API e consegue exibir aqui na console de forma rápida. Então, acho que não tem mais como ter mais visibilidade do que isso aqui, né? Só se a gente gravasse a sessão do usuário. Mas aí também imagina o tamanho do Data Lake para poder armazenar tudo isso, né? Bem, tudo isso que eu mostrei para vocês, toda essa tecnologia, ela está sendo chamada pelo Gartner desde 2019 como SaaS. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir alguma apresentação sobre SaaS, mas, basicamente, o conceito define todos esses controles que eu mostrei. Nesse caso aqui, era um proxy com DLP, né, com proteção de dados, a partir da nuvem. Se você comprar equipamentos de segurança, de DLP e de proxy para colocar aqui no perímetro, você não vai conseguir alcançar esses resultados aqui que eu mostrei, pelos motivos que a gente já explicou. Né? Então, tem essa tendência muito forte, desde 2019, para migrar a cibersegurança para a nuvem, porque aí o usuário pode estar em qualquer lugar, pode estar no Japão, em Palmas, em Belém, ele vai estar conectado com os data centers no Brasil e vai ter o tráfego dele protegido, ou fora do Brasil. Né? Quem está utilizando isso aqui hoje? A Petrobras licitou isso aqui em 2023, a gente venceu essa licitação e migrou 100 mil usuários para serem monitorados pela nossa ferramenta. Para eles ainda tem muito sentido, porque eles têm gente espalhada no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Mas qualquer empresa, mesmo que as pessoas estejam dentro da empresa e não trabalhem em remoto, continua fazendo sentido você levar para a nuvem, porque você vai conseguir abrir o tráfego, vai conseguir ter visibilidade. E aí, dentro do... Perdão. São mais de 100 data centers no mundo. Né? Aqui no Brasil são 4 data centers. Tem um em Brasília, um no Galeão, no Rio, e 2 em São Paulo, em lugares diferentes. Né? A gente tem clientes, praticamente funcionários das empresas que estão em todos os estados. Né? A própria Petrobras, com 100 mil pessoas. O Banco da Amazônia tinha um DLP on-premises e migrou para o nosso DLP em nuvem. Então, as pessoas lá no Pará, para sair para a internet, nem está tão longe assim, lá no Pará, né? Está logo ali. As pessoas, para sair para a internet lá em Belém, ou em outros lugares onde eles têm presença, vão passar pelo nosso data center antes de ir para a internet. Então, esses data centers são físicos, para a gente conseguir garantir baixa latência para qualquer pessoa, em qualquer estado brasileiro, ou em qualquer outro país do mundo. E aí o SaaS, ele foi dividido pelo Gartner em 2 lados. Tem um lado aqui que é só segurança, proxy, DLP, CASB, ZTNA, DNS Security, um monte de coisas,
e tem um outro lado ali que é de conectividade WAN, com SD-WAN, roteamento. A Netscope é uma empresa que o Gartner chama de Full SaaS, porque ela faz as duas coisas de uma plataforma única. Legal? E aí, só para a gente fechar, vocês podem continuar contratando produtos isolados e produtos on-premises, e cada dia colocar um produto novo dentro da empresa de vocês e não migrar para o SaaS, mas aí vocês vão ter que lidar com a complexidade, né? Então, o SaaS também é uma oportunidade de consolidação de soluções, de simplificação, né, de redução de custo operacional e redução de custo financeiro. Tem um cliente nosso, que é a Light, lá no Rio de Janeiro. Eles migraram o DLP, Endpoint e e-mail para a nossa nuvem, o DNS Security, o Proxy, a VPN e o CASB. Eles tiveram uma redução de custo de R$1,5 milhão por ano. Então, eles pararam de renovar esses produtos e migraram para uma plataforma em nuvem. O Gartner ele analisa essas soluções do SaaS já há um bom tempo, né? Aqui são os quadrantes mais recentes, e a Forrester também. A Netscope sempre teve aqui em posições de liderança. A gente pode compartilhar esses relatórios lá no stand. Esse aqui é o último quadrante da parte de segurança. A Netscope permanece ali como a empresa mais à direita e sempre liderando os principais parâmetros aqui de análise. E no quadrante de SaaS mesmo, que aí junta a parte de segurança mais o SD-WAN, a gente está aqui nessa posição como a empresa mais à direita do quadrante também, né? Refletindo como a tecnologia com a melhor visão, o melhor produto para o mercado. Bem, pessoal, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. A gente fica à disposição lá no stand para fazer uma demo ao vivo para vocês, com mais detalhes do que aquele vídeo. Obrigado. É isso.